E aí, quem sabe me dizer qual é a dúvida mais frequente, mais enviada, disparada nas nossas redes sociais? Você sabe, Ramon? Sei. Quanto custa as próteses faciais? Quanto custa uma prótese facial, pessoal? Se você faz parte dos pacientes questionadores virtuais de orçamento, assiste esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Juliana Medeiros, sou cirurgiã bucomaxilofacial e implantodontista do Grupo Perfil e vim aqui responder a dúvida mais frequente da internet. Mas antes disso, não esquece de deixar seu like, de seguir a gente. Se você não segue ainda a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @perfilcirurgia.com ou no YouTube, /perfilcirurgia, segue a gente lá. Vou contar pra vocês que a partir desse mês, os conteúdos vão ser diferentes, vão ter vídeos que vão pro YouTube, que não tem no Instagram, vão ter posts no Instagram que não tem no YouTube. Então, se você não segue a gente ainda nas duas redes, corre lá, não dá bobeira não, tá bom? Pra não perder nada. Então vamos lá resolver algumas questões. Quanto custa uma prótese facial? Antes de responder isso, eu vou explicar para vocês o que consiste um orçamento de procedimento, seja ele qual for. Nesse caso específico, o que consiste o orçamento da cirurgia para as próteses faciais. Então, vou colocar uma tabelinha aqui para ficar um pouco mais didático. Primeira coisa, a complexidade do caso. Cada caso, pessoal, é um caso. Não é tão simples assim, eu quero queixo, é fácil, é igual todo mundo. Não, não é igual todo mundo. Primeiro, o local a ser preenchido interfere. Queixo é diferente de ângulo de mandíbula, que é diferente de maçã do rosto, enfim. Região paranasal. Se já tem uma cirurgia prévia na região, é muito comum os pacientes aparecerem pra gente já tendo feito uma prótese de silicone no queixo e não estando satisfeito. É diferente de você mexer numa região completamente nova. Todo o diagnóstico, todo o planejamento e a execução do procedimento é diferente. O desejo, a expectativa do paciente versus a realidade. Isso, gente, dá uma trabalheira que vocês não têm noção. A gente precisa entender o que é que você deseja. Eu quero uma prótese de queixo, beleza. E aí, que tanto que você tem, que tanto que você deseja, como é que você imagina que isso aí vai ficar na sua cabeça? Isso tudo dá uma trabalheira pra gente tentar alinhar a expectativa do paciente com o que vai ser possível de ser feito. A gente precisa ver se aquilo ali que você está desejando é possível, se não é. Para ser possível, o que precisa, se precisa de muito material, se precisa de pouco material, se precisa mudar muita coisa. Às vezes precisam de outros procedimentos além da prótese. Para fazer só essa parte inicial do que eu tô falando para vocês, a gente precisa necessariamente fazer uma análise facial e fazer uma anamnese, conversar com o paciente, conversar com você, ver todas essas questões e ver como é que é seu rosto, pedir alguns exames, ver como é que tá a parte óssea, já que essa prótese é parafusada no osso, é muito importante a gente ter exames de imagem também para complementar. Então, olha só, eu só falei o início do que a gente precisa para começar a pensar em valores. E nisso já precisa da presença do paciente. Então vamos continuar seguindo aqui. A logística da cirurgia. Essa cirurgia das próteses faciais, ela pode ser feita em consultório odontológico. Pode. Mas ela também pode ser feita em centro cirúrgico. Quando é que ela vai ser feita em centro cirúrgico? Os convênios não cobrem não cobrem os custos hospitalares de anestesista e tudo mais para uma cirurgia puramente estética, não vão cobrir, realmente. Mas às vezes o paciente precisa fazer uma cirurgia de desvio de septo, às vezes já está marcado lá para ele vai fazer rinoplastia junto, a gente consegue encaixar as próteses no meio do caminho aí. Às vezes é um paciente que já precisa de cirurgia ortognática e nem sabe ainda, e às vezes a prótese pode ir junto com o procedimento da cirurgia ortognática. Então, em alguns casos, a gente consegue sim fazer essa cirurgia em hospital. Então, o local, se vai ser feito no consultório, que envolve anestesista com sedação, ou se vai ser feito em hospital com anestesia geral, tudo isso interfere no valor final da cirurgia. A logística da parte dos membros da equipe. A gente gosta muito de trabalhar em equipe. Em equipe, quando eu digo isso, somos 3 bucomaxilos. Por quê? Não tem necessidade. Pra gente tem,
Porque a gente percebe que cada uma das três tem um olhar diferente em cima do paciente. A gente gosta de planejar tudo junto e isso faz diferença no resultado final, tá certo? Então, uma às vezes tende um pouquinho mais pra cá e enxerga uma coisa que às vezes a outra não observou. Na hora da cirurgia, isso também faz diferença. Uma vez que essa cirurgia é feita ambulatorial, não tira a necessidade de um protocolo de centro cirúrgico para realizar essa cirurgia aqui, porque ela não pode, tem que ser uma cirurgia completamente com as cadeias assépticas controladas, com a cadeia de contaminação controlada, porque é uma prótese que a gente vai colocar, ela não pode sofrer contaminação. Então, quando é desse jeito, a gente prefere nós mesmas controlarmos o ambiente cirúrgico. Então, mesmo que dentro da cirurgia não sejam as três participando, tem o dedo das três em todas as etapas. Inclusive no dia da cirurgia, em volta, cuidando das próteses, o jeito de abrir, vigiando, ver se está tudo sob controle. Então, somos uma equipe. O planejamento, isso tudo, você vê, isso tudo é só um detalhe muito pequeno. Ainda vem o planejamento, que é a parte maior. No planejamento envolve quantidade de material que vai ser necessário para aquilo ali que você deseja e para o que é preciso, porque é necessário. Isso interfere diretamente no valor final da peça. Quanto mais material, mais cara ela vai ser, tá certo? Então, se é uma pessoa que precisa de só um pouquinho, só precisa consertar uma simetria, uma pessoa que quer um grande avanço, tudo isso vai mudar. E você vê, tudo pode ser na mesma região. Os dois pacientes podem precisar de queixo, mas um precisa de um titiquinho de nada, o outro precisa de uma quantidade muito maior. O valor vai ser diferente. O planejamento virtual. O planejamento virtual envolve toda a equipe cirúrgica e a equipe lá da empresa que fornece o produto, que fornece o material. Então, tem mais pessoas envolvidas nesse processo. O biomodelo, a confecção do biomodelo, né? Como eu mostrei para vocês já, é feito um biomodelo do paciente para ir fazer um template e em cima desse template produzir a prótese. Então, ainda tem planejamento, biomodelo, template e prótese. Tudo isso dentro do valor que a gente precisa passar para o paciente. Então, dito tudo isso, eu pergunto para vocês: é possível eu responder para você que chegou ali para mim no direct e perguntou: doutor, eu quero saber quanto que custa uma prótese de mento? É possível te dar uma resposta certeira? Não tem jeito, né? Vocês viram tudo que envolve um orçamento, né? Não é simplesmente eu te falar, o valor da peça custa X. Beleza, a peça custa X, mas no seu caso pode ser X mais Y mais Z ou pode ser menos, não é? A gente precisa de toda uma avaliação mais detalhada. Muitos pacientes, quando vêm perguntar o valor pra gente e a gente acaba dando uma média de valores, fala: nossa, mas é bem mais caro do que fazer preenchimento. Claro que é bem mais caro do que fazer preenchimento. O valor inicial é mais caro. Olha tudo que envolve, inclusive de materiais, para a gente poder fazer a prótese. Diferente de quando faz uma harmonização facial provisória, que é passageira, vai reabsorver. Mas se você pega esse valor e vê ao longo do tempo, enquanto o preenchimento você tem que fazer várias vezes no ano e a prótese ela é permanente, você não precisa ficar refazendo, depois de 2, 3 vezes que você tem que refazer o seu preenchimento com ácido hialurônico, você já pagou a cirurgia das próteses. E você vai, se você quiser continuar tendo aquele resultado, você vai ter que continuar fazendo, não é? Eu expliquei bem direitinho sobre a diferença entre os preenchimentos com ácido hialurônico e o preenchimento e a volumerização com a prótese facial no vídeo que vai ficar o link aqui embaixo. Pessoal, não deixa de ler o box de descrição não, se você estiver no YouTube. Se você tiver no Instagram, vê lá na bio, tá? Tem todos os nossos contatos, como você tirar dúvidas e onde você pode encontrar mais vídeos nossos falando sobre esses assuntos. Outra coisa muito comum que os pacientes falam pra gente é: ah, mas o cirurgião plástico me falou que faz esse procedimento por um valor bem diferente. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como eu já expliquei em vários outros vídeos, procura lá nos nossos videozinhos, o material faz muita diferença. Se você não vai fazer a prótese prototipada, planejada para você, vai ser uma prótese de estoque ou uma prótese de silicone,
você não está fazendo esse procedimento específico que a gente está orçando e que a gente está te explicando. Vai ser um procedimento que pode sim dar um aumento de volume, mas vão ter várias outras desvantagens que a gente já explicou em vários vídeos falando sobre a diferença de ser uma prótese prototipada feita para você e uma prótese de estoque, ou pior, a prótese de silicone que ela nem vai parafusada no osso. Então, o material ser diferente muda toda a logística do que eu acabei de explicar para vocês. Não tem metade das coisas que eu estou explicando aqui para vocês. Então, claro, o valor vai ser sim diferente. A gente não faz essas próteses por outros motivos que, se você quiser, a gente conversa depois para explicar quais são as desvantagens que a gente vê e por que a gente opta por não fazer. Mas não quer dizer que tá errado nem nada assim, tá certo? Não vamos entrar em brigas de classe. Então, depois de explicado toda essa ladainha, eu vou responder para vocês o que a gente responde nos directs. Gente, não dá para eu passar um valor só com uma pergunta no direct, vendo só a imagenzinha que mostra lá no Instagram. A gente precisa fazer uma avaliação. Eu preciso ver o que você precisa. Eu preciso quantificar pelo menos um pouquinho para eu conseguir ter uma noção de quanto vai sair a sua cirurgia. E quando eu falo isso, que precisa de uma consulta, não é para amarrar o paciente porque eu quero fazer você vir até aqui para eu tentar te ganhar, não. É em respeito a você mesmo, tá? Porque você precisa saber. Às vezes o paciente acha que ele sabe o que ele precisa, mas nem sempre é assim. Às vezes o paciente, eu quero vir ali, eu quero ir lá fazer uma bichectomia. Chega aqui, a gente descobre que o problema dele é outro, que vai ser solucionado de outra forma. Então, isso é um respeito a você, tá? A gente ter esse cuidado de precisar avaliar antes de eu te passar um valor, porque senão eu posso te dar um valor com uma variação muito grande e você vai continuar sem ter noção de quanto que pode custar a sua cirurgia e do que é que você precisa para solucionar aquilo ali que você deseja. Então, se você tiver alguma dúvida, marca uma consulta com a gente, entre em contato no direct. Tem dados nossos para tudo quanto é lado, o Ramon vai deixar em algum canto aí no box de descrição no YouTube, na biografia no Instagram, tem direct, tem nosso telefone, várias formas para vocês conseguirem, para vocês entrarem em contato com a gente, tirar as suas dúvidas, marcar a sua consulta e aí a gente conversa, analisa, dá as perspectivas, tudo direitinho para vocês, tá bom? Combinado? Até mais!